Hoje vamos aprender adição e subtração com números inteiros, tá? Então, qual é a diferença aqui que a gente tem dos parênteses? Que na subtração, no meio dos parênteses, a gente tem o menos, e na adição a gente tem o mais, e que isso muda completamente tudo, tá? No sentido que, se tem parênteses, eu tenho que eliminar os parênteses primeiro. Como é que eu faço? O mais não muda nada. Então, copia igualzinho conforme os números estão dentro do parênteses. Copia igualzinho conforme os números estão dentro dos parênteses, ó. O mais não muda nada. Primeiro passo, então, eliminar os parênteses. Lembrando que na subtração, o menos, ele inverte o próximo sinal. Então, mais 3. O 5 tem um sinal de menos, tá? Então, esse menos, ele vai inverter esse menos aqui para o contrário. Qual é o contrário do menos? O mais. De novo, o menos vai inverter o próximo sinal. Então, o mais vai virar o menos. Recapitulando. O mais no meio dos parênteses não muda nada. Continua igual, copia igual conforme está dentro do parênteses. O menos vai inverter o sinal que vem depois dele, ó. É menos ficou mais, é mais ficou menos. E agora, a gente tem várias formas de resolver essa operação. Mas a mais fácil que eu acho, na minha opinião, é assim. Se o número tem mais, eu penso que eu tenho aquele valor. Tenho. Se o número tem menos, eu penso que eu devo esse valor. Devo. Então, olha só. Se eu tenho R$3, tenho 3, e eu devo 5... Eu devo 5 e eu só tenho R$3. Se eu tenho, eu pago um pouco, pelo menos, do que eu devo. Então, eu pago 3, eu ainda vou ficar devendo 2. Então, se eu fico devendo, a resposta é negativa. Então, eu tenho 3 e eu devo 5. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar toda a minha dívida, que é 5. Então, eu pago um pouco e ainda fico devendo 2. Tá? Próximo aqui. Eu devo 3 e eu tenho 7. Que maravilha! O dinheiro que eu tenho é maior do que a minha dívida. Então, eu vou conseguir pagar toda a minha dívida e ainda vai sobrar troco, né? Então, do 7, eu vou tirar minha dívida, que é 3, e ainda vai me sobrar. Se sobra, é mais. Sobra 4. Então, devo 3 e tenho 7. Eu pago toda a minha conta, ainda me sobra de troco 4. Aqui, vou botar do ladinho, tá? Quando bota do ladinho, bota um sinal de igual. Quando bota embaixo, não precisa botar o sinal de igual. Eu tenho 3 e eu tenho 5. Só tenho. Tenho no bolso 3, no outro tenho 5. Então, no total, eu tenho quanto? Tenho 8. Aqui é o seguinte, eu devo 3 e eu devo 7. Ou seja, eu só tenho dívidas, eu não tenho nada para pagar. Então, o que vai acontecer, povo? Se eu devo 3 e eu devo 7, eu vou dever no total 10. Agora, nós vamos fazer uma outra observação para vocês saberem, tipo um resumo disso aqui, tá? Então, é o seguinte. Observem que quando os dois têm o sinal de mais, o que foi que aconteceu? Quando eu tinha e eu tinha, eu juntei, né? Então, 5 mais 3 dá 8. E conservei o mesmo sinal. Isso é um outro resumo, uma outra forma de pensar que pode ajudar vocês também. Olha aqui. Quando eu tinha dívida, e aí tive que juntar toda a dívida para ver quanto que eu devia no total, né? O que eu fiz? Os sinais eram iguais, eu juntei os números, eu somei o 3 mais o 7 e continuou menos, né? Porque se os dois eram menos, não tinha que fazer. Se eu tinha dívida, eu vou continuar devendo. Notem o que aconteceu nesses aqui, que eu tinha os sinais eram diferentes. Eu tinha um pouquinho de dinheiro e eu devia. Aí eu paguei, eu descontei daquele dinheiro que eu tinha, né? Então, quando os sinais são iguais, a gente acaba somando os números. Somando, ó.
Quando os sinais são diferentes, a gente acaba diminuindo. 5 tira 3, 2. 7 tira 3, 4. E qual é o sinal que vai para a resposta? O sinal do número maior. Ó, se a minha dívida é o maior, a resposta vai ficar o menos. Se o que é maior é o dinheiro que eu tenho, vai ficar o mais da resposta. Essa é uma outra forma de se pensar. Mas lembrando que eu acho mais fácil pensar no pago e no devo. Que a gente está pensando no dinheiro, parece que o cérebro da gente vai mais rápido, né? Mas você, aluno, pode escolher de que forma você quer pensar. Se quer pensar nessa regra do se os sinais são iguais, tu soma os números. Se os sinais são diferentes, tu diminui, mas tem que lembrar sempre de conservar na resposta o sinal do número maior. É ele que acaba mandando, ó. O 5 é o maior, ele que manda, o sinal dele vai para a resposta. O 7 é o maior, o sinal dele vai para a resposta. O 5 é o maior, o sinal dele vai para a resposta. O 7 é o maior, o sinal dele que vai para a resposta. Lembrando que essa regrinha só vale para somar e diminuir. Porque multiplicar e dividir é uma outra regrinha que nós vamos estudar um outro dia, tá? Somar e diminuir é essa, a regrinha do tenho e do devo. Se eu tenho, eu pago. A matemática não aceita a pessoa ter e não pagar. Se tu tem, tu paga, mesmo que tu não consiga pagar tudo, mas tu paga o tanto que tu tem. Uma última recapitalização, então, para ficar tudo certinho. Primeiro, tira dos parênteses. Lembrando que o mais não muda nada, copia igual os números de dentro do parênteses. O menos inverte o próximo sinal. Tem que inverter. Obrigatório inverter. Esse é o pega-ratão, tá? Então, se eu tenho 3 e devo 5, fico devendo 2. Se eu devo 3 e tenho 7, pago toda a minha dívida e ainda me sobra 4 de troco. Se eu tenho 3 e eu tenho 5, vou ficar no total com 8. Se eu devo 3 e eu devo 7, no total vou ficar devendo 10. Obrigado.